Ministro Paulo Guedes vai à Câmara nesta quarta-feira debater a reforma da Previdência. Cronograma de trabalho prevê início da votação do projeto em junho. Ministérios das Cidades e da Integração Nacional serão recriados para manter reforma administrativa do governo. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é denunciado à ONU por operação com helicóptero em Angra dos Reis e tiros em tenda evangélica. Ministério da Saúde veta o uso do termo violência obstétrica em documentos de políticas públicas para gestantes. Wesley Batista é denunciado por uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. Procon de São Paulo vai exigir que empresas de aluguel de patinetes elétricos forneçam informações de segurança aos usuários. O Museu Nacional apresenta peças da coleção egípcia recuperadas depois do incêndio que destruiu parte do acervo no ano passado. Olá, um ótimo dia para você. Agora são 6 horas, 1 minutinho dessa quarta-feira, dia 8 de maio. Começa aqui o Jornal Band News, primeira edição. Na primeira hora eu te faço companhia nas telas da Band e do Band News TV. Seja muito bem-vindo. Vou te deixar bem informado com tudo aquilo que você precisa saber antes de sair de casa. Começa então te contando que esfriou em São Paulo. A temperatura está bem mais baixa do que nos últimos dias nesse mesmo horário, mais parecido mesmo com o outono. Olha lá para fora, a gente tem imagens agora da Avenida Doutor Arnaldo, ao fundo a Avenida Paulista, ainda está escuro na capital. Aos poucos a frente fria que provocou chuva em todo o estado de São Paulo se afasta para o oceano, mas os ventos úmidos que sopram do mar ainda deixam o céu nublado e provocam chuva a qualquer momento hoje na faixa leste paulista. E aí, por conta do tempo fechado, a temperatura sobe muito pouco ao longo do dia. Agora faz 17 graus e a máxima não deve passar dos 22. Ou seja, antes de sair de casa, não esqueça um casaquinho e também do guarda-chuva, viu? Agora vamos saber como está o trânsito nesse início de quarta-feira em algumas das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Começo te mostrando a Avenida 23 de Maio, que é o principal corredor de ligação da Vila Mariana ao centro da cidade, onde o tráfego de veículos já é intenso nesse momento, mas ainda sem pontos de congestionamento. A tendência é que o movimento de veículos aumente mais nas próximas horas lá. Lembrando que o rodízio municipal hoje vale logo mais a partir das 7 horas da manhã para carros com finais de placas 5 e 6. A polícia apreendeu um fuzil banhado a ouro em Goiás. A arma tinha sido encomendada por um traficante do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, as armas vinham no Paraguai, passavam por Foz do Iguaçu e depois eram distribuídas para traficantes do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Policiais cumpriram 11 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão. 11 integrantes de 3 organizações criminosas foram presos, entre eles o fornecedor dos fuzis. E o Ministério Público Federal fez mais uma denúncia contra Wesley Batista, um dos donos da JBS, pelo uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. O empresário realizou operações que renderam mais de 60 milhões de reais às vésperas do acordo de delação premiada dele e do irmão, Wesley Batista. Agora são 6 horas, 6 minutinhos, vamos até Goiânia, no centro-oeste do país, ver como começa essa quarta-feira por lá. Ainda está escuro, mas hoje tempo firme aí no norte e no leste de Goiás, alcançando inclusive o Distrito Federal. 19 graus agora em Goiânia, as temperaturas seguem elevadas em toda a região. A máxima hoje para a cidade deve chegar aos 30 graus, com pancadas apenas isoladas de chuva. Em uma decisão polêmica, o Ministério da Saúde vetou o uso do termo violência obstétrica em documentos de políticas públicas para gestantes. Entidades médicas alegam que a expressão não se aplica a incidentes que possam ocorrer durante o parto. Agora vamos até o Rio de Janeiro. A gente tem imagens da praia de Copacabana, amanhecendo aos poucos por lá, ainda com bastante nebulosidade, 25 graus nesse momento nos termômetros da capital fluminense. Hoje, a frente fria já se afasta em direção ao oceano, mas os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa ainda deixam o céu nublado e provocam chuva no Rio a qualquer momento. Tem alerta de ventos fortes e de mar agitado. Atenção para essa quarta-feira.
Ainda falando do Rio, o governador do estado, Wilson Witzel, foi denunciado à Organização das Nações Unidas pela presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do estado. A deputada Renata Souza, do PSOL, citou ao organismo internacional a operação policial que foi realizada em Angra dos Reis no sábado e que teve a participação do governador. Na ação, o político sobrevoa de helicóptero uma área da cidade e filma um policial atirando para baixo. As imagens foram postadas em redes sociais. Moradores alegam que um dos locais atingidos pelos tiros é uma tenda evangélica usada para encontros religiosos, mas a polícia afirma que o local era um ponto de reunião de traficantes. Por meio de nota, Witzel afirmou que não foi notificado pela ONU e que a operação em Angra foi de reconhecimento em áreas atingidas pela criminalidade. A denúncia apresentada à ONU afirma ainda que o governador lidera pessoalmente uma política de massacre. O Museu Nacional apresentou peças da coleção egípcia recuperadas depois do incêndio que destruiu parte do acervo no ano passado. Agora são 6h13, aquela hora que eu te ajudo a conferir as manchetes de alguns dos principais jornais do país. Começo te falando do estado de São Paulo. Em troca de apoio, Bolsonaro cede e recria 2 ministérios. Presidentes da Câmara e do Senado vão indicar nomes para cidades e integração. Com a medida, o governo tenta angariar os votos dos partidos do Centrão, que reúnem 250 dos 513 deputados. Os parlamentares, no entanto, ainda trabalham para tirar o COAF de Sérgio Moro e devolver para o Ministério da Economia. Outro destaque na capa do Estadão de hoje é essa aqui, ó. O governo retém 44% da verba das Forças Armadas. Durante almoço com o presidente Jair Bolsonaro, o alto comando das Forças Armadas foi informado de que o contingenciamento previsto nos recursos destinados à defesa, previsto inicialmente em 21%, vai subir para 44% dos mais de 13 bilhões do orçamento. O corte só é menor do que o previsto na educação, 7,3 bilhões de reais. Agora a gente confere os destaques de hoje da Folha de São Paulo. Projeto restringe conceito para acidentes de trabalho. Governo quer limitar responsabilidade por ocorrência no percurso entre a casa e a empresa. O relator Paulo Martins diz que a reforma trabalhista de 2017 não considera o deslocamento do empregado como parte da jornada e, por isso, a lei previdenciária teria que se adaptar. Ainda na Folha de São Paulo, outro destaque de hoje: fomos no limite da lei, de Jair Bolsonaro sobre o decreto de armas. Aí, inclusive, a grande foto em destaque hoje da Folha de São Paulo. Entre parlamentares, Bolsonaro assinou o texto que flexibiliza regras de transporte e importação de armamento para atiradores e colecionadores. Agora a gente confere as manchetes do Globo do Rio de Janeiro. Governo vai recriar pastas da integração e das cidades. Depois de acordo com os presidentes da Câmara e do Senado, o Planalto anunciou que vai extinguir o Ministério do Desenvolvimento Regional e recriar as pastas da Integração Nacional e das Cidades. O mais cotado para assumir o Ministério das Cidades é Alexandre Baldi, que ocupou o cargo no governo Temer. Ainda no Globo, Weintraub quer universidades com parceiros privados. Em uma sabatina no Senado, o ministro da Educação defendeu que as universidades públicas busquem parcerias da iniciativa privada e que se transformem em incubadoras de pequenas empresas. Agora a gente vai para a capa do Metro desta quarta-feira. Rock and roll, mas não tem nada de música, é futebol mesmo, viu? É que o ritmo foi alucinante e o Liverpool superou a ausência de Salah, goleou o Barcelona por 4-0, acredite se quiser, e está agora na final da Liga dos Campeões. Por causa do aumento do número de acidentes envolvendo patinetes, o Procon de São Paulo decidiu exigir que empresas de aluguel forneçam informações de segurança aos usuários. Nesta terça-feira, um homem que usava um patinete particular foi atropelado na capital paulista. Agora, às 6h19, a gente dá um pulo em Belo Horizonte para ver como amanhece a capital mineira nessa quarta-feira. Aliás, já está amanhecendo por lá, mas com bastante nebulosidade, uma temperatura amena agora de 20 graus.
São esperadas pancadas de chuva bem isoladas, de fraca intensidade em toda a faixa leste mineira. A chance para chuva na capital é bem pequena, mas existe. E no restante de Minas Gerais, a massa de ar seco volta a tomar conta da região e o tempo fica firme com predomínio de sol. Mesmo assim, um dia com bastante variação de nebulosidade e temperatura em queda. Hoje a temperatura não sobe muito em BH, não. A Caixa vai sortear nesta quarta-feira o prêmio de 170 milhões de reais da Mega Sena. Ele está acumulado a 13 concursos. É o terceiro maior valor já pago pela loteria, sem contar, é claro, a Mega da Virada. Os milhões em jogo alimentam o sonho dos milhões de apostadores. Muito bacana. Tá se sentindo com sorte? Então você tem até às 7 horas da noite para fazer a sua aposta. A aposta mínima é de R$ 3,50. Você pode apostar em qualquer lotérica do país ou então pela internet. E o sorteio vai acontecer às 8 horas da noite aqui em São Paulo. Boa sorte para todo mundo. Agora, às 6 horas e 26 minutos, a gente vai para o intervalo com essas imagens ao vivo de São Paulo, com o dia amanhecendo com bastante nebulosidade. Volta já.